Vocês devem estar se questionando: será que estamos revivendo ou vivendo as décadas de 80 e 90 por conta dos novos ataques em andamento lá na Colômbia, ataques do narcoterrorismo, que forçaram esses ataques as Forças Armadas, o Exército, a comparecerem, a irem para as ruas para proteger as infraestruturas de governo, críticas e também dos próprios policiais, das próprias autoridades da Colômbia. Não estamos aqui, vivendo as décadas de 80 e 90, estamos sim, 2026, revivendo o que aconteceu naquela época, época de terror. Estamos aqui não com ataques isolados, pelo contrário, a Colômbia está vivenciando hoje ataques coordenados que visam a desestabilização do Estado colombiano. E, neste momento, vou apresentar para vocês os motivos, o que está acontecendo neste momento. Mas, para quem não me conhece, sou Felipe Moretti, criei esse novo projeto para trazer análise sobre geopolítica, sobre todos os acontecimentos, com abordagens também militar. Então, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e vamos para o vídeo neste momento, que vai tratar sobre os ataques coordenados, mais de 30 ataques nas últimas horas, há mais de 3 a 4 dias, se concentrando, sobretudo, principalmente nas regiões de Cauca e também no Vale de Cauca. São regiões satélites ali do domínio do narcoterrorismo colombiano, onde dissidentes das Farcs, que eram aqueles grupos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que realizavam o domínio praticamente em todo o território colombiano, executando pessoas, sequestrando, promovendo ali o controle de políticos, promovendo também rachaduras entre grupos também, de guerrilheiros, entre grupos narcoterroristas, influenciando no domínio sobre as infraestruturas civis e também políticas do país. Mas vejam só o que está acontecendo hoje. Vocês acham que aquelas manobras, as atividades de, guerrilha e também com viés, com a ideologia marxista-leninista que as Farc empregava naquela época, não está ocorrendo hoje? Pelo contrário, está neste momento acontecendo. Inclusive, eles estão utilizando explosivos extraviados e roubados de mineradoras, como acontece aqui no Brasil. Estão atacando veículos, infraestruturas civis de governo e também políticos, bases militares estão sendo atacadas, bases policiais, explosivos implantados em rodovias estratégicas da Colômbia, principalmente rodovias ligadas àquela importante infraestrutura pan-americana, e também carros-bombas sendo detonados em plena cidade na região de Cauca e também Vale de Cauca. O que isso representa? Quem são os responsáveis? Por que eles estão fazendo isso? Será que o governo central, o governo do presidente Gustavo Petro, estaria envolvido com esses indivíduos? Será que que o seu governo tem ligação com esses ataques? Vou explicar com detalhes para vocês. Mas já temos aqui um cenário que já identificamos alguns personagens ligados a esses ataques, como, por exemplo, dissidentes das Farc. Como já destaquei, que eram movimentos, forças armadas revolucionárias da Colômbia, que tinham o objetivo promover o medo, a busca pela destruição de um Estado coordenado com o viés, a ideologia da União Soviética, dos soviéticos daquela época, que é a atuação de guerrilhas frente, à estabilidade de um governo colombiano naquela época, onde as guerrilhas, onde os narcoterroristas se juntavam para promover a desestabilização de um governo. E eles atuavam, em sequestro, atuavam, extorquindo funcionários públicos, promovendo ataques contra políticos que não faziam parte da lista de extorsão, da lista de corrupção, daqueles que investiam contra eles,
que eram opositores a essa ideologia e também ao movimento do narcoterrorismo e também o movimento de guerrilha. E as Farc, ela teve o seu auge nas décadas de 80 e 90 e também nos anos 2000, em parte, só que as Farc ela foi encerrada em 2016, quando teve um acordo que aconteceu na capital de Havana, na capital cubana, com mais de 4 anos de discussão para trazer uma paz, entre aspas, para a nação colombiana. Só que dentro das Farc existiam líderes que não estavam de acordo com o que estavam sendo discutidos para um acordo de paz, como a desmilitarização desses paramilitares, entregar sequestrados, entregar dinheiro, entregar suas armas e colocar um fim nesse movimento de guerrilha e também no movimento de narcoterrorismo. Então, quando houve essa, quebra, da atuação das Farc em 2016, houve uma dissolução, uma separação de líderes com ideologias diferentes e criaram outros grupos que compunham eram como se fosse, grupos pequenos, mais majoritários em toda a Colômbia, que detinham o poder de infraestruturas paramilitares e terrorismo, e que passaram a ter um crescimento ordenado dentro, da Colômbia. Entre esses grupos estão o Estado-Maior Central, que é liderado hoje pelo Ivan Mordisco, que está foragido da justiça colombiana. Por conta das operações em andamento neste momento contra o narcoterrorismo no país, influenciado, sem dúvida, pelas políticas externas, perdão, de Donald Trump pelos Estados Unidos, que vem pressionando o governo colombiano de Gustavo Petro, as Forças Armadas começaram a atuar com uma força muito diferente dos anos anteriores. Por isso que eles estão atuando com motivos centrais na busca de disputa de rotas do narcotráfico contra outros grupos narcoterroristas, mas também uma pressão sobre o Estado para intimidar o governo que vem mostrando força suficiente para incomodar esses grupos quando eles atacam laboratórios, quando eles atacam alguns líderes locais, regionais espalhados e não centrais, porque, claro, é difícil capturar ou atacar, por exemplo, Ivan Mordisco. Eles desestabilizam a coordenação do narcotráfico, do contrabando e da organização desses grupos narcoterroristas, como o Comando Central ou o Estado-Maior Central, que é um grupo dissidente das Farc. O nome até parece algo mais governamental, mais ligado às Forças Armadas, mas não tem nada a ver, tá? Bom deixar bem claro, nessa questão. Então, essa disputa ela tem também essa questão de pressão sobre o governo, mas também vem trazer ali uma disputa das rotas do narcotráfico e do contrabando, principalmente ligada à coca, para transportar principalmente pelo mar, por vias fluviais, vias terrestres, ligando as rodovias principais da Pan-Americana, que distribui para a América Latina, América do Sul, América Central e assim injeta esse conteúdo dentro dos Estados Unidos. Por isso que os americanos estão pressionando a Colômbia e, em parte, também usam trampolins como o Brasil, entre outros países, para injetar esse produto lá na Europa. Laboratórios clandestinos vêm sendo destruídos pelo governo, inclusive também o próprio governo vem atuando contra mineradoras ilegais, contra a mineração ilegal que não passam pela regularização do Estado. Ou seja, eles fazem esses contrabandos de ouro e de outras pedras preciosas. E, inclusive, ah, houve ali também o domínio sobre outros grupos ligados ao tráfico, que isso incomoda outros líderes, então bate de frente com, o Estado-Maior Central, liderado por Ivan Mordisco. E há também uma outra questão, que é pequena, mas não podemos deixar aqui de mencionar, que o acordo de paz que o atual governo Petro endossou em 2016, com o fim das Farc, o próprio líder Ivan Mordisco
não é de acordo, não está de acordo com os determinantes. Então ele acha que foi um erro essa dissolução das Farc, então ele vem trazendo os mesmos objetivos daquela época, só que utilizando a economia do narcotráfico, mais endossado para promover, esses atentados contra o governo colombiano. E há ainda uma questão muito importante, que é não somente relacionado a isso, e talvez seja nesse momento mais importante, é que esses ataques eles não estão sendo isolados. Eles têm o viés também de afetar o Estado, a coordenação do governo, a coordenação do país, porque as eleições estão programadas para 31 de maio, no próximo mês. E esses ataques visam criar medo, pressionar os candidatos que não estão de acordo com a linha do narcoterrorismo e também interferir nos debates sobre segurança. Porque Gustavo Petro vem atuando de forma muito precisa no narcoterrorismo, atacando organizações, atacando locais estratégicos na produção de droga. Porém, não foi sempre assim. Ele intensificou nesse momento, após pressão americana. Ele intensificou também porque neste ano tem eleições presidenciais, onde ele vai disputar a hegemonia do seu governo para se manter ainda no governo e assim manter a sua governabilidade, porque ele sabe que ele não fez muito nos anos anteriores para intimidar as organizações irregulares, paramilitares. Isso trouxe uma certa animosidade entre os opositores, que não enxergam que ele fez ali muito para a segurança. Muitos acusam ele de ser leniente com os grupos armados, mas precisamos deixar pontos aqui destacados de que não há nenhum tipo de prova ou nenhum tipo de investigação que confirme a ligação dele com esses ataques, porque até mesmo isso prejudicaria, está prejudicando a sua governabilidade, propriamente o seu governo. Então não faz muito sentido essa, uma leniência nesse momento em favor dos grupos armados, que está causando problemas na economia e também na política da própria Colômbia. Os americanos, eles se sentem ameaçados, sem dúvida alguma. Não foi à toa que o próprio Gustavo Petro viajou até a Casa Branca, Washington, para tentar reduzir essa animosidade com o Donald Trump. Se encontraram, conversaram, e eles estabeleceram ali um mecanismo de amizade de interesse mútuo, que é combater o narcotráfico. Então, possivelmente houve acesso à inteligência americana sobre líderes dentro do país, onde eles estão, como eles estão atuando, e assim a Colômbia vem demonstrando com atuação. Inclusive, teve um racha ali com o Equador, que fez operações na fronteira. Bombas, do Equador foram encontradas, de origem americana. Isso causou um mal-estar entre eles. Mas, de forma geral, Gustavo Petro está atuando nesse momento, e isso está causando uma animosidade dentro do país desses grupos armados, liderados ali por Ivan Mordisco, que agora está foragido, mas assim vem controlando esses ataques, que são mais de 30 ataques, houve muitas mortes e centenas de feridos, e está causando uma perturbação da infraestrutura governamental e principalmente estrutural, civil, como transporte, como linhas de rodovia, etcétera, que causa uma instabilidade momentânea. Só que aí, isso pode causar ou não uma guerra civil no país, pode ser algo que vai, além de ser, uma afronta ao Estado, vai se perpetuar a ponto de não acontecer eleições? Não, não vai chegar a esse ponto. O que vamos observar é uma atuação mais forte, em linha mais ofensiva do governo, porque já liberaram tropas nas ruas, o exército está atuando em pontos específicos, estratégicos, só que outras áreas da Colômbia também podem ser alvos desses ataques nos próximos dias, conforme as eleições vão se aproximando, eh, dessa disputa, né, e também das candidaturas que estão se expondo nesse momento. Muitos
não gostariam de conversar sobre segurança para não serem alvos também de grupos criminosos, mas agora eles não têm outra saída. E o que estamos vendo é uma atuação mais firme, mais repressiva do governo contra esses grupos armados. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificação. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.